O tema desta aula será sobre técnicas de integração envolvendo substituições trigonométricas com integrandos que possuem uma das seguintes expressões: raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado, raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado e raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado, onde a é maior do que zero e x é a variável de integração. O primeiro exemplo será no cálculo da integral de dx sobre x ao quadrado vezes a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado. Neste caso, temos na expressão do integrando a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado. E essa expressão, é da forma de raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado com a igual a 3. E a substituição conveniente para esse tipo de expressão é tomar x igual a vezes seno de θ, onde o θ ele pertence ao intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2. E para este caso, a substituição conveniente é chamar x igual 3 vezes seno de θ para θ maior do que menos π sobre 2 e menor do que π sobre 2. E como a expressão raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado está no denominador, a restrição do intervalo de θ ser maior do que menos π sobre 2 e menor do que π sobre 2 é para, no caso, quando for substituir por 3 seno de θ, não ter situação onde que vai ficar nesse denominador igual a zero. Assim, trocando x por 3 seno de θ em raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado, vamos ter aí que é raiz quadrada de 9 menos 9 seno ao quadrado de θ. Aí, evidenciando 9 nessa expressão, aí vai calcular a raiz quadrada de 9, vai obter que é 3 vezes raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de θ. E lembrando que eu posso trocar 1 menos seno ao quadrado de θ por cosseno ao quadrado de θ, temos que essa expressão vai ficar igual a 3 vezes raiz quadrada de cosseno ao quadrado de θ. Como o θ pertence ao intervalo aberto de menos π sobre 2 até π sobre 2, podemos afirmar que cosseno de θ é maior do que zero. Aí a expressão raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado vai ficar igual a 3 vezes cosseno de θ. De x igual 3 vezes seno de θ, temos que a diferencial de x vai ser igual a 3 vezes cosseno de θ dθ. E substituindo essas informações aqui na integral de dx sobre x ao quadrado vezes raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado, vai ficar igual a integral do dx, você vai trocar por 3 cosseno de θ dθ. No lugar de x ao quadrado, você troca 3 vezes seno de θ, mais 3 vezes seno de θ ao quadrado é 9 vezes seno ao quadrado de θ. E a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado, você troca por 3 vezes cosseno de θ. Aí, simplificando na expressão aí 3 cosseno de θ por 3 cosseno de θ, a integral vai ficar igual dθ sobre 9 vezes seno ao quadrado de θ. Evidenciando, na minha integral vai ficar 1 sobre 9 integral de dθ sobre seno ao quadrado de θ. Aí lembrando que dθ sobre seno de θ ao quadrado é igual à função da cossecante ao quadrado de θ. Aí lembrando das tabelinhas de integrais, a integral de cossecante ao quadrado de θ é igual a menos cotangente de θ. Aí a minha expressão de 1/9 integral de cossecante ao quadrado de θ dθ vai ficar igual a menos 1/9 cotangente de θ mais uma constante arbitrária. Aí, para devolvermos na variável de integração original, que é x, temos que lembrar que θ é igual a arcosseno de x sobre 3. Aí a minha expressão, menos 1/9 de cotangente θ mais a constante arbitrária, vai ficar menos 1/9 cotangente de arcosseno de x sobre 3 mais a constante arbitrária. Mas essa expressão tem um manuseio meio complicado para calcular, principalmente pela expressão arcosseno de x sobre 3. Aí, para deixar numa expressão mais, entre aspas, agradável, nós temos que fazer o seguinte método geométrico. Esse método geométrico é considerar θ como um ângulo agudo de um triângulo retângulo dentro de uma circunferência trigonométrica. Essa daí é a ideia da circunferência trigonométrica. É por causa que também o valor de θ pode ser negativo, que vai de menos π sobre 2 até π sobre 2. E na hora que você vai construir o triângulo, ele vai ter
essa seguinte característica, né? O x você vai corresponder como o lado oposto do ângulo, o 3 você considera como sendo a hipotenusa, e através do teorema de Pitágoras, né, obtemos aí que o lado adjacente ao ângulo no triângulo é igual a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado. Nessa construção temos que o seno de θ vai ser igual a x dividido por 3, e o cotangente de θ é igual a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado dividido por x. Aí, substituindo o cotangente de θ na integral de dx sobre x ao quadrado vezes raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado, vai ficar igual a menos 1 nono vezes raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado dividido por x mais c, né? E aplicando aí a multiplicação de menos 1 nono, essa integral vai ser igual a menos raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado dividido por 9x, mais a constante arbitrária. Agora, para calcularmos a integral dx sobre raiz quadrada de 16 mais x ao quadrado, temos que esse integrando ele possui a expressão, né, raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado com a maior do que zero. E quando temos esse tipo de expressão, é conveniente aí fazer a substituição x igual a tangente de θ para conseguir eliminar o radical. E quando usamos essa substituição, temos que admitir que θ pertence ao contradomínio da função inversa da tangente, né? Ela tem que estar no intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2, né? Um intervalo aberto. E ainda neste caso, temos a garantia que a função secante de θ vai ser sempre maior do que zero. Aplicando esse método nessa integral, aí vamos ter que x vai ser igual a 4 tangente de θ, o dx vai ser igual a 4 secante ao quadrado de θ dθ. A expressão raiz quadrada de 16 mais x ao quadrado vai ficar igual a raiz quadrada de 16 mais 16 tangente ao quadrado de θ. Aí o próximo passo aqui, vamos evidenciar o número 16 da expressão. Isso fica igual a 4 vezes raiz quadrada de secante ao quadrado de θ. Aí lembrando que, nesse caso, né, na forma que foi feita a substituição, a função secante sempre vai ser maior do que zero. Aí eu posso trocar, por isso daí vai ser igual a 4 vezes secante de θ. Aí trocando as informações na integral de dx sobre raiz quadrada de 16 mais x ao quadrado, isso daí vai ficar igual a integral de, no lugar de dx, você vai trocar por 4 secante ao quadrado de θ dθ. Aí a minha expressão, que era a raiz quadrada de 16 mais x ao quadrado, fica igual a 4 secante de θ. Simplificando na divisão aí um 4 secante de θ, a integral vai ficar igual a secante de θ dθ. Aí nas tabelinhas de integrais, né, essa integral é igual ao logaritmo natural do módulo do secante de θ mais tangente de θ mais uma constante arbitrária. Aí agora, para retornar na variável x, né, temos que considerar o triângulo retângulo análogo ao caso anterior, né? E nesse caso, a diferença do caso anterior, temos que considerar que o lado oposto do ângulo terá a medida x, né, o lado adjacente terá a medida 4, e a hipotenusa desse triângulo será a raiz quadrada de 16 mais x ao quadrado. Aí nesta construção, né, temos que o tangente do ângulo θ será x dividido por 4, e a secante do ângulo θ será igual a raiz quadrada de 16 mais x ao quadrado dividido por 4. Aí trocando essas informações no resultado da integral, né? Aí vamos ter que a integral de dx sobre raiz quadrada de 16 mais x ao quadrado vai ficar igual o ln do módulo de raiz quadrada de 16 mais x ao quadrado dividido por 4, mais x dividido por 4, né? Fecha o módulo, mais a constante arbitrária. Aí fazendo a soma das frações, né, vamos ter que vai ficar igual a ln do módulo de raiz quadrada de 16 mais x ao quadrado mais x dividido por 4, né, fecha o módulo mais a constante arbitrária. E agora vamos aplicar, né, a propriedade do logaritmo natural. Temos que essa expressão vai ficar igual a ln do módulo de raiz quadrada de 16 mais x quadrado mais x menos ln de 4 mais c. Aí, como a expressão raiz quadrada de 16 mais x ao quadrado
Mas x sempre vai ser maior do que zero, né, para qualquer valor x real. Né, e vamos aí simplificar a notação. Vou chamar d igual menos ln de 4 mais a constante arbitrária c. Aí podemos escrever o resultado da integral a seguinte, né? A integral de dx sobre raiz quadrada de 16 mais x ao quadrado vai ficar igual o ln de raiz quadrada de 16 mais x quadrado mais x, aí fecha o ln, mais a constante arbitrária d. Agora, para conhecer o método onde o integrando possui uma expressão raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado, né, no caso aí a maior que zero, né, iremos aprender aí calculando através da integral raiz quadrada de x ao quadrado menos 9 dividido por x dx. Note que esse integrando, né, ele tem a expressão raiz quadrada de x ao quadrado menos 9, que é da forma aí raiz quadrada de x ao quadrado menos 3 ao quadrado, né, com a igual a 3. E para esse caso, vamos fazer a seguinte substituição. X igual 3 secante de θ. E derivando aí, vai ter que a diferencial de x vai ser igual a 3 secante de θ tangente de θ dθ. E o θ escolhido, né, ele tem que pertencer ao contradomínio da função secante inversa. Né, ou seja, o θ tem que ser maior ou igual do que zero e menor ou igual do que π sobre 2, ou maior ou igual do que π e menor ou igual do que 3π sobre 2. E também vamos obter aí, né, com essas condições, que a função tangente de θ vai ser maior ou igual do que zero. Trocando as informações de x aí na expressão de raiz quadrada de x ao quadrado menos 9, vai ficar igual a raiz quadrada de 9 secante ao quadrado de θ menos 9. Evidenciando 9, né, e calculando a raiz, isso daí vai ficar igual a 3 vezes raiz quadrada de secante ao quadrado de θ menos 1. Lembrando da identidade, né, que secante ao quadrado de θ menos 1 é igual tangente ao quadrado de θ, essa expressão vai ficar 3 raiz quadrada de tangente ao quadrado de θ. E também aqui, usando o fato que a função tangente é maior ou igual do que zero, então essa expressão pode ser escrita como 3 tangente de θ. É assim a integral de raiz quadrada de x ao quadrado menos 9 dividido por x dx vai ficar igual a integral, a raiz quadrada de x ao quadrado menos 9, você troca por 3 tangente de θ. O dx é igual a 3 secante de θ tangente de θ dθ. E o x, né, é 3 secante de θ. Simplificando aí o 3 secante de θ com 3 secante de θ, né, multiplicando tangente de θ com tangente de θ, a integral vai ficar 3 vezes a integral de tangente ao quadrado de θ dθ. Aí para calcular essa integral, né, podemos fazer a seguinte substituição, né, 3 integral de secante ao quadrado de θ menos 1 dθ. Abre aí a propriedade da subtração, vai ficar igual a 3 integral de secante ao quadrado de θ dθ menos 3 integral de dθ. Aí da tabela de integrais, né, temos que a integral de secante ao quadrado de θ dθ é tangente de θ. Aí essa expressão vai ficar 3 tangente de θ menos 3θ mais a constante arbitrária. Agora, para devolver na variável x, né, temos que construir um triângulo retângulo semelhante aí aos casos anteriores. E nesse caso, né, tem que ser o triângulo retângulo onde 3 é o cateto adjacente ao ângulo θ. A hipotenusa tem que ser o x. E aí, através do teorema de Pitágoras, aí vai ter que o cateto oposto, né, ao ângulo θ, será a raiz quadrada de x ao quadrado menos 9. Aí deste triângulo, né, pode afirmar que o secante de θ, né, é igual a x dividido por 3. O tangente de θ vai ser igual a raiz quadrada de x ao quadrado menos 9 dividido por 3. E dessas informações também temos que o θ, né, pode ser escrito como arco seno de x dividido por 3. Aí trocando as informações, né, no resultado da integral de raiz quadrada de x ao quadrado menos 9 dividido por x dx, vai ficar igual a 3 vezes a raiz quadrada de x ao quadrado menos 9 dividido por 3 menos 3 arco seno de x sobre 3 mais a constante arbitrária. Simplificando 3, isso daí vai ficar igual a raiz quadrada de x ao quadrado menos 9 menos 3 arco seno de x dividido por 3 mais a constante arbitrária.
Aí todos os métodos, né, de substituição trigonométrica que envolvem essas expressões, né, sempre segue este mesmo roteiro que foi feito para esses três exemplos, né? Então, quando aparecer algo semelhante, né, volta para ver, identifica quem que é, em cada caso, o A, né? Aí vê qual é a substituição conveniente onde tem que ser feita a troca, né? E sabendo aí quem que é o X, troca na expressão, aí para diferir de um de outro vai depender, né, da alguma simplificação, pode ficar mais fácil ou não.